Vamos começar o programa de hoje mostrando a primeira reportagem do Safratec, tradicional evento de verão da cooperativa Cocamar, que pela atual condição que impede a aglomeração de pessoas por conta do coronavírus, faz do RIC Rural seu canal de informação e difusão de tecnologia para o agricultor. O assunto de hoje é a importância do potássio na lavoura de soja. Como falamos, hoje damos início ao Safratec 2021, que é um evento tradicional da Cocamar, que todos os anos coloca aqui na sua UDT, na Unidade de Difusão de Tecnologias, experimentos, parcelas para que os produtores tenham acesso às informações tecnológicas sobre a sua safra da sua soja. Eu estou aqui com o Rodrigo Sakurada, que é doutor em solos e coordenador da UDT. E a gente está passando por um momento de pouca chuva, de um estresse hídrico, e isso daí tem afetado diretamente o desenvolvimento da lavoura de soja. Rodrigo, como é que você avalia, na sua opinião, o desenvolvimento, o início dessa lavoura de soja da safra 2020-21? Bom, Sérgio, nesse ano de 2020 nós tivemos uma situação semelhante à de 2019, onde as semeaduras elas estão um pouco mais tardias, né? Semeaduras que eram feitas em setembro passaram a ser realizadas em outubro, novembro por condições climáticas, principalmente a falta de chuva, né? E mesmo depois que algumas chuvas possibilitaram a semeadura, essa chuva pós-semeadura ela não tem acontecido de forma regular. E isso tem prejudicado o desenvolvimento das culturas, principalmente a soja, que é a principal cultura do verão e nas nossas regiões da cooperativa. E também lugares onde ocorre a semeadura do milho têm passado pelo mesmo problema. E por conta dos trabalhos que nós desenvolvemos dentro da UDT, junto com os institutos de pesquisa, nós achamos muito oportuno pegar e apresentar alguns trabalhos e a situação que a gente está vendo hoje no experimento onde a gente aborda a adubação potássica. Então, nesse período de estresse, nessa fase de estresse, a gente achou muito oportuno o que a gente está observando no campo para ser demonstrado e explicar para o produtor como esse manejo da adubação potássica nesses períodos de estresse é importante para o desenvolvimento da soja. A adubação do potássio na cultura da soja é a primeira reportagem na primeira estação, vamos dizer assim, do Safratec 2021. Para saber como e por que o potássio pode ser importante numa época de longa estiagem na lavoura de soja, vamos mostrar agora um estudo que a Cocamar e a UEM, Universidade Estadual de Maringá, desenvolvem em conjunto sobre o tema. Quem está à frente desse trabalho é o Marcelo Batista, professor da Universidade Estadual de Maringá, pesquisador e doutor em solo e nutrição de planta. O pesquisador fala da influência das doses e formas de aplicação do potássio no desenvolvimento da soja em época de estresse hídrico. A gente tem observado que com esse período de seca mais prolongada ou de chuvas esparsas, eu tenho recebido várias mensagens de WhatsApp, por exemplo, mostrando sintomas de deficiência que são clássicos de potássio. E quando a gente fala para o produtor, para o técnico, pro produtor que aquilo é potássio, ele fala assim, mas eu acabei de aplicar potássio. Então, o que é importante entender é que a dose e a forma de aplicar o potássio é importante em períodos de estiagem. Nós nunca vamos saber com antecedência se nós vamos ter estiagem ou não, um período mais seco ou não. Então o que a gente tem que fazer? Sempre manejar de uma forma que eu evite esse problema. Como isso pode acontecer? Bom, de forma geral, os produtores têm aplicado potássio em cobertura. Então, depois que a planta emergiu, ela desenvolveu por um certo período, aí ele aplica o potássio. Para esse potássio chegar até as raízes da planta, ele tem que dissolver e atingir as raízes da planta por um movimento muito, muito lento, que a gente chama de difusão. Então, como esse movimento é muito lento, ele demora para chegar na raiz da planta e a planta começa a apresentar os sintomas de deficiência. E esse experimento que nós temos aqui, ele mostra claramente isso. Então, o fato de você posicionar o potássio no suco de semeadura, em detrimento exclusivamente à aplicação em cobertura, faz diferença na produção de soja. Nós já temos dados de alguns anos mostrando isso, que esse posicionamento vai fazer a diferença. Então, de forma geral, a colocação, a aplicação desse potássio no suco de semeadura, parte dele,
ajudem muito em ambiente de estresse, porque o potássio se movimenta por difusão, que é um movimento muito lento. Então ele tem que estar próximo da raiz. A aplicação do potássio na lavoura exige alguns cuidados. Para o pesquisador, aí é que está o segredo para uma boa eficiência do nutriente. Aí que está o segredo todo, né? De uma dose cheia, se a gente podemos chamar de 100% da dose, porque a dose é variável, dependendo do manejo adotado e do teor que nós encontramos no solo por meio da análise de solo. Mas de forma geral, deve ser colocado parte desse potássio no suco de semeadura e o restante em cobertura, podendo ser aplicado em pré-semeadura ou em cobertura depois que a planta já se instalou. Tá? Então assim, no mínimo a gente tem sugerido a aplicação aí algo em torno de 40 kg de K2O no suco de semeadura. Ele é o suficiente para atender a demanda tanto em solo de textura argilosa como em textura mais arenosa, sem causar nenhum tipo de dano. E o professor reforça que, dependendo do tipo do solo, existem limites para a aplicação do potássio. Existe sim. Então, no suco de semeadura de solos de textura argilosa, ou seja, tem mais de 40% de argila, a gente pode aplicar até em torno de 60 a 80 kg de K2O no suco de semeadura. Enquanto nos solos de textura mais arenosa, esses valores são mais baixos, girando em torno de 40 a 50 kg de K2O no suco de semeadura. Então, para ficar mais fácil a compreensão, a aplicação de 40 kg nós atendemos as duas situações, sendo o restante aplicado em cobertura. Tanto faz aplicar em pré-semeadura ou em cobertura o restante da dose, em solos de textura argilosa. Mas na região do arenito, o ideal é fazer um pouco do potássio no suco de semeadura e o restante em cobertura, porque senão você pode perder esse potássio por lixiviação. Tá? Em solos de textura argilosa isso não é importante, mas de textura arenosa isso vai ser muito importante. Agora, se a gente colocar num grupo assim de grandes produtores, não em tamanho, mas de quantidade, quais são as maiores dúvidas que eles têm com relação ao potássio? Uma das dúvidas que o pessoal tem é a seguinte: não, se eu colocar esse potássio no suco de semeadura, professor, eu posso causar algum tipo de injúria na planta? Pode, se você colocar a semente próximo do fertilizante. Então qual que é a condição ideal? Você colocar a semente em uma posição e o fertilizante 5 centímetros abaixo, 5 centímetros do lado. Então esse seria o ambiente ideal. Mas também seria possível se você colocasse ele 5 centímetros abaixo, já é o suficiente para você não ter problema. Qual que é os problemas que eles têm? Geralmente quando ele planta mais rápido, se você fizer uma semeadura em velocidade alta, há uma tendência do fertilizante se aproximar da haste sucadora, que aplica o fertilizante, se aproximar da semente pela velocidade de semeadura. Então a velocidade de semeadura, a umidade do solo, influencia nessa aproximação do fertilizante com a semente. E aí você tem queima, aí é problema. Então o pessoal tem medo de colocar às vezes semente no suco de fertilizante no suco de semeadura, porque diz que vai causar queima ou injúria. Isso só vai acontecer se tiver na mesma posição fertilizante e a semente. Do contrário, você não teria esse problema. Como estamos em um campo experimental, o pesquisador sugeriu que coletamos algumas plantas de parcelas diferentes, sem aplicação de potássio e com aplicação de potássio de formas diferentes, para que possamos ver a diferença entre as plantas. Fica gritante a diferença quando você compara. As duas plantas têm a mesma dose de potássio. Passado por um período de estresse, é a mesma cultivar, semeada no mesmo dia, e olha a diferença. A da minha direita foi aplicado um pouco de potássio no suco. 40 kg de K2O, aqui não foi aplicado. Olha a diferença da planta. Então a gente percebe claramente em termos de desenvolvimento. E isso pode, dependendo das condições futuras agora aqui, em relação ao clima em si, principalmente o manejo, pode gerar maior produtividade. Nós já verificamos isso em experimentos, nesse mesmo experimento aqui. Mas deixa eu mostrar para o pessoal quando não aplica. Aqui, ó, sem potássio. Olha a diferença como é gritante. Olha os sintomas característicos de deficiência de potássio. A gente vê as folhinhas amarelas aqui e verdes no meio. Exatamente, que seria uma clorose nas bordas das folhas mais velhas, né? As folhas jovens vêm verdinhas, normais. Essas daqui? Isso, e as de baixo já começam a aparecer esse sintoma de deficiência. O amarelado nas bordas. Exatamente, então olha pessoal, sem potássio, com potássio, mas com potássio no suco de semeadura, um pouco, tá? Um pouco, uma parte da dose foi aplicada aqui.
Então faz diferença, pessoal. Isso incrementa a produtividade, sim. Temos trabalhos aqui em Maringá e de outros colegas que também trabalham com adubação potássica, mostram a mesma situação. Não podemos deixar de aplicar um pouquinho de potássio no suco de semeadura. Quanto? 40 quilos pelo menos, aí você resolve boa parte dos problemas. E o resto em pré ou pós semeadura. 40 quilos por qual quantidade? 40 quilos por hectare de K2O no suco de semeadura. O restante da dose que for preciso para produzir a soja, a gente pode aplicar tanto em pré-semeadura, antes de colocar a semente, ou então em cobertura. Isso em solos de textura argilosa. E nos solos de textura arenosa, 40 quilos no suco de semeadura e o restante em cobertura. Aí você não tem problema de perda por lixiviação. É um investimento, né? É um baita no investimento. Você consegue usar a mesma dose e produzir mais. Isso você quer dizer o quê? Você aumentou a eficiência do uso do fertilizante. Com o mesmo dinheiro você fez mais coisa. Isso é importante para o produtor e para todos nós. Dinheiro no bolso, né? Com certeza. Bom, gente, o Safratec do domingo que vem nós vamos falar de outro importante nutriente para a lavoura, o boro. Não perca!